E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula nós vamos estudar algumas formas de se calcular o ΔH, com exemplos simples, diretos e que vão ajudar a gente a ter uma visão muito importante e interessante desses processos. Vamos para a aula? Então, pessoal, algumas formas de se calcular o ΔH. São várias, mas dessas várias, 4 são as mais importantes, que é a lei de Hess, a energia de ligação, a energia de formação e a energia de combustão. Tá bom? Vou começar pela lei de Hess. Lei de Hess é muito simples, tá? A lei de Hess, nós pegamos uma equação da qual eu quero saber o ΔH, que é essa primeira nesse exemplo, S8 mais 12O2 mais 8H2SO4, produzindo 8H2S2O7. Eu quero calcular o ΔH desta, baseado nos ΔHs dessas 3 equações que estão aí embaixo. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu separei essas equações desse texto, dessa questão, e coloquei separadamente. A primeira que eu quero saber e as outras 3 são as equações auxiliares. E agora eu faço o seguinte, eu comparo uma equação por vez, de modo a, ao compará-la com a equação que eu quero saber, que é a primeira de todos, eu tenho que ver o que é semelhante, tá? E manipular a equação para que fique igual a que eu quero saber, tá bom? Lembrando o seguinte, nesse processo chamado de lei de Hess, eu posso inverter a equação modificando o sinal e eu posso multiplicar a equação de modo a obter a equação que eu quero. Tá? Então, por exemplo, comparando a primeira equação com aquela que eu quero saber, fica fácil observar que o S8 é reagente nas duas e eu tenho 1 mol de S8 como reagente nas duas. Tá? É lógico que, além disso, ainda tem o O2. Tá? Mas o macetinho para a lei de Hess, que funciona para a maior parte das questões, é o seguinte, se eu tenho alguma coisa e o O2, olho alguma coisa. Tá bom? Funciona para a maior parte das questões que envolvem lei de Hess. Então, nesse caso da primeira equação, eu observo que o S8 é reagente na primeira e é reagente na que eu quero saber. Então, vou pegar a primeira equação e vou escrevê-la da mesma forma. Tá bom? Agora, olha só, a segunda equação nesse exemplo, eu vou usar para sumir com 8SO2 da primeira equação. Então, como eu quero sumir com 8SO2 e na segunda equação, na 2, eu tenho 1SO2, eu vou multiplicar essa segunda equação por 8, lembrando que ao multiplicar a segunda equação por 8, eu multiplico também o ΔH. Tá bom? Então, vou fazer isso de modo a obter a equação que eu quero manipulada, que é essa. Lembrando que são 100 mols de energia liberada, 100 kJ de energia liberada por mol na equação 2. Como eu multipliquei ela por 8, vai ficar 8 vezes maior. Tá bom? Já a equação 3, eu tenho como produto, por exemplo, o H2S2O7, e na equação que eu quero saber, eu tenho 8 mol de H2S2O7. Logo, eu vou pegar a equação 3 e multiplicá-la por 8. Quando eu faço isso, eu também multiplico o ΔH. Tá? E agora eu vou somar as 3 equações. Ao somar as 3 equações, tudo que for reagente e produto ao mesmo tempo, que estejam na mesma quantidade de mols, e no mesmo estado de agregação, no mesmo estado físico, eu corto. Tá? Cortar significa, no sentido de cortar aqui, é o sentido de subtração. O cortar é só para ficar fácil de visualizar. Tá? É como se eu estivesse manipulando as equações algebricamente e subtraindo um pelo outro. Lembrando que para cortar, um tem que estar no reagente e um tem que estar no produto. Por exemplo, ao somar essas 3 equações, o SO2, que tem 8 mols na primeira equação manipulada, eu tenho 8 mols na segunda equação também manipulada, e como uma reagente e produto ao mesmo tempo, eu corto. Faço assim. 8SO3 com 8SO3, eu também corto. E um detalhe interessante desse processo é que tem 12O2 nos reagentes, porque é 4O2 de uma com 8O2 da outra. Logo, somando essas 3 equações, eu vou obter exatamente a equação que eu quero.
Consequentemente, pessoal, basta somar os ΔH das equações auxiliares manipuladas para obter o ΔH da equação que eu quero. Tá bom? Lei de Hess. Uma outra situação, um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é desse aqui. Ó. Eu tenho duas equações auxiliares e quero obter o ΔH da equação de formação do Fe2O3, tá? De produção do Fe2O3, melhor dizendo. Tá? Para isso, eu vou pegar a equação 1 e comparar com a equação que eu quero saber, o ΔH. Tá? E aí fica fácil observar que na equação 1, o FeO é produto, e na equação que eu quero saber, eu tenho 2 mols como reagente. Então, eu vou pegar a equação 1, vou invertê-la e multiplicar por 2. Lembrando que ao inverter a equação, o sinal muda. Então, era menos 64, vai virar mais 64, e vezes 2 vai dar mais 128. Tá bom? Já a equação 2, pessoal, fica muito fácil observar que o Fe2O3 é produto na equação 2 e é produto também na equação que eu quero saber. Consequentemente, para eu fazer, nesse caso da equação 2, eu só vou mantê-la do jeito que ela está. E ao mantê-la do jeito que ela está, ela vai ser copiada da mesma forma. Tá? Agora, eu vou somar as 3 equações e eu vou colocar ali um macetinho para lembrar do Schlepp. Schlepp é a ideia de cortar, só para a gente lembrar. Tá bom? E aí eu vou cortar o 2FeO. E eu vou subtrair também 3 meios de O2 com 1 O2. Vai sobrar meio de O2, tá bom? E agora eu vou copiar tudo embaixo. Então, vai ficar 2FeO, copiei, tá? Vai ficar o meio de O2 que eu acabei de comentar com vocês, produzindo Fe2O3, tá? E para calcular o ΔH desta equação, que era exatamente a que eu queria, basta eu somar os ΔHs das equações auxiliares manipuladas, que são essas. Quando eu faço essa soma, eu obtenho a resposta final. Simples assim. Tá bom? Essa é a lei de Hess. Outra forma de se calcular o ΔH é a energia de ligação. E para lembrar de energia de ligação, é interessante visualizar uma equação química na qual eu tenho, por exemplo, a molécula H2 formada e eu quebro essa ligação separando os átomos. Como eu estou separando os átomos, eu estou desestabilizando o sistema e ao desestabilizar o sistema, ele absorve energia. Tá bom? Então, desestabilizar o sistema é um processo endotérmico. A quebra de ligações é um processo endotérmico. É isso que eu quero dizer para vocês. Consequentemente, a formação de ligações é um processo exotérmico. Então, para calcular o ΔH envolvido com processos de energia de ligação, eu vou usar o seguinte macetinho, que é quebrando, ou seja, a quebra das ligações que acontecem nos reagentes são processos endotérmicos, tá bom? Por isso que eu escrevi quebrando, é só para a gente ter um macetinho, tá? E a formação das ligações que acontecem nos produtos é um processo exotérmico, tá bom? Então, a formação das ligações é exotérmico. Para calcular o ΔH utilizando a energia de ligação, eu faço o saldo de energia, ou seja, o ΔH vai ser a energia envolvida no quebrando mais a energia envolvida no Formex. Quer ver, por exemplo? Olha só, eu peguei aqui dados de energia de ligação e quero saber o ΔH daquela equação que está descrita ali embaixo. Tá? Para isso, primeiro eu vou escrevê-la mostrando as ligações. Tá? Eu escrevi ali mostrando as ligações. E agora eu vou quebrar as ligações dos reagentes e formar nos produtos. Lembrando que a quebra é endo e a formação é exo. Tá? Então vamos lá. Eu vou quebrar duas ligações H com Cl. E eu vou quebrar uma ligação F com F. Somando esses valores, eu vou obter a energia envolvida na quebra das ligações dos reagentes. Agora, nos produtos, eu vou formar a ligação HF duas vezes e eu vou formar a ligação Cl com Cl uma vez. Só que tem um detalhe, né, gente? Formação é sempre exotérmico. Só que aqui, para facilitar as minhas contas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o sinal negativo no final, tá? Só para facilitar as contas. Então, já fiz a conta aqui para vocês e o sinal deu menos 1.369. Coloquei o sinal no final para ficar mais fácil. Lembrando que aqui é Brendo e Formex.
tá? Um detalhe interessante aqui, gente, que o Formex é maior que o quebrendo. Ou seja, o saldo de energia vai ser negativo, consequentemente o ΔH desse processo vai ser exotérmico. Do processo que eu digo, do processo global, tá bom? Então, eu tenho energia de formação, o ΔH calculado pela lei de Hess e pela energia de ligação, como nesse exemplo aqui, tá? Outro exemplo de energia de ligação que eu coloquei aqui é dessa equação aqui, ó, 3Cl2 mais 2NH3, produzindo 6HCl mais N2, tá? E aí eu escrevi as ligações químicas aqui, só para ficar mais fácil de visualizarmos. Eu vou fazer a quebra de ligações primeiro nos reagentes, tá? Então, primeiro eu vou quebrar a ligação Cl, mas são 3 mols. Tá bom? Agora eu vou quebrar a ligação do NH. Só que tem um detalhe, gente. Um NH é 93 kJ. Está escrito no texto ali em cima. Tá? Só que cada NH3 tem 3 ligações NH. Mas eu tenho 2 NH3. Então, efetivamente, eu vou ter 6 ligações NH. Porque são 2 NH3. Tá bom? Somando as energias envolvidas nas quebras das ligações, vai dar mais 732. Agora eu vou para os produtos. Quando eu vou para os produtos, primeiro eu vou formar a ligação H com Cl 6 vezes. Depois eu vou formar a ligação N-tripla-N uma vez. Lembrando que como é formação das ligações que acontecem nos produtos, é Formex, tá? Mas eu vou colocar o sinal negativo no final, só para ficar mais fácil as minhas contas. Então, vai dar menos 843. O ΔH do processo global vai ser o quebrendo mais o Formex, que vai dar, nesse caso, menos 111. Tá bom? Lembrando que, como o Formex é maior que o quebrendo, o saldo vai ser negativo, obviamente. Tá? E aí, pessoal, mais um exemplo aqui, simples, para visualizarmos. Olha só, primeiro eu vou quebrar a ligação Cl com Cl. Depois eu vou quebrar a ligação 2 vezes HO, porque é H2O, tá? Aí vou fazer a continha, vai dar os 1.171 kJ, que eu já deixei escrito lá embaixo, só para vocês visualizarem, tá? Agora eu vou formar a ligação do H com Cl, vou formar a ligação do H com O e vou formar a ligação do O com Cl, tá? Vou formar as 3 ligações, menos 1.100. Tá vendo que nesse exemplo, a energia envolvida na quebra das ligações é maior do que a energia envolvida na formação das ligações? Então, nesse caso, o ΔH vai ser positivo por causa disso. Ok? Então, essa é a energia de ligação. Uma terceira forma, pessoal, de calcularmos o ΔH é usando a energia de formação. Tá bom? E uma convenção importante da energia de formação é o seguinte: convencionou-se que a energia envolvida em processos mais simples, ou melhor, desculpa, a energia das substâncias simples na sua forma mais estável era 0, tá bom? Então, por exemplo, a energia da molécula H2 é 0, a energia da molécula 2 é 0, a energia do carbono grafite é 0. Resumidamente, convenção de que substâncias simples, nas suas formas mais estáveis, a energia dessas substâncias convencionou-se como sendo 0. Tá? Resumidamente, N2O2, H2, F2 e Cl2, que eu brinco com o pessoal que é assim, nó, fui clara, que são gases a temperatura ambiente, Br2 e mercúrio líquido, tá? Que são líquidos a temperatura ambiente, e 2, fósforo vermelho, enxofre rômbico, carbono grafite e os metais, por exemplo, estão na sua forma mais estável, na sua forma alotrópica mais estável, na sua forma cristalina, no caso dos sólidos mais estável. Então, essas substâncias simples, elas têm, por definição, por convenção, a energia delas como sendo 0. Tá bom? A entalpia delas como sendo 0. Isso vai ser útil para calcular a energia de formação, para calcular o ΔH usando energia de formação. Tá? Por exemplo, nesse processo aqui, eu quero calcular o ΔH dessa equação, tendo os ΔHs envolvidas na formação do óxido de ferro 2 e na formação do óxido de ferro 3.
Para calcular o ΔH usando energia de formação, eu faço aqui ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, utilizando substâncias simples nas suas formas mais estáveis, no caso aqui o O2, como tendo energia zero. Tá? Então, vou fazer aqui no cantinho. ΔH vai ser final menos inicial, produtos menos reagentes. Então, vai ser uma vez a do Fe2O3, que é menos 196,5, tá? Produtos menos reagentes, menos duas vezes a do FeO, que é menos 64,04. Lembrando que a do O2 é zero. E aí eu faço a continha e obtenho o ΔH da equação. Então, para calcular a energia, o ΔH do processo, usando energia de formação, substâncias simples nas suas formas mais estáveis, ΔH igual a zero, energia igual a zero, entalpia igual a zero, tá? E para calcular o ΔH, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, simples assim, tá bom? O gás hidrogênio, ele é calculado, ele é obtido a partir desse processo, tá? Como foram fornecidas as energias, as entalpias de formação, para calcular o ΔH, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, nós vamos ter uma vez a do CO, que é menos 108, menos uma vez a do CH4, mais uma vez a do H2O. Lembrando que a do H2 aí vai ser zero. E aí eu somo esses valores e eu obtenho o ΔH global do processo. Tá? Agora, pessoal, para entalpia de formação, basicamente é repetir esse processo inúmeras vezes. Ok? Então, eu tenho aqui a entalpia de formação, calcular o ΔH a partir de entalpia de formação. Tá? Mais um exemplo aqui para finalizarmos, já dei o valor final lá embaixo para vocês observarem. Tá bom? Então, aqui ele forneceu para a gente os ΔHs de formação. Tá? E aí eu vou calcular a mesma coisa, produto menos reagente. Produtos menos reagentes, eu vou ter, então, lembrando que nesse caso o O2 vai ser zero, e ao fazer a conta eu vou obter o processo global, tá? Energia de formação. Já a energia de combustão, o calor de combustão, ele vai ser o ΔH associado à combustão de 1 mol de uma substância, tá bom? E aí, pessoal, eu dei o exemplo, eu coloquei para vocês a combustão padrão do metano e o processo envolvido, a equação química balanceada e o ΔH desse processo como exemplo de uma entalpia padrão de combustão, tá? E aí, pessoal, um lembrete importante é que combustível é a substância que contém o elemento que sofre oxidação e comburente é a substância que contém o elemento que sofre redução. Por exemplo, nesse caso da combustão do CH4, metano, o combustível é o CH4 e o comburente é o O2, tá bom? Sendo que o comburente mais comum é o O2, mas podem ter outros, tá? E aí, pessoal, existe a combustão completa, né, na qual, por exemplo, o combustível ele é oxidado totalmente. Ou seja, quando o combustível é oxidado totalmente, o produto da formação, o produto da combustão do carbono vai ser o carbono mais oxidado, que é o CO2. Mas a combustão pode ser também incompleta, né? Na combustão incompleta, a combustão acontece, mas o carbono do combustível não é oxidado totalmente. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei da combustão incompleta do etanol, produziu CO, tá? E aí, pessoal, utilizando o ΔH de combustão, eu coloquei aí a combustão do CH4, tá bom? Eu falei para vocês que, nesse caso, a energia envolvida é de 212 quilocalorias e quero saber a energia liberada quando queima 80 gramas de metano. Eu já coloquei a resposta ali no final só para visualizarmos as nossas contas, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, 1 mol de CH4 libera 212 quilocalorias, tá? Consequentemente, gente, 80 gramas de CH4 libera quanto? É isso que eu quero fazer. Só que para isso, eu vou transformar esse 1 mol em gramas. Para isso, para transformar de mol para gramas, eu utilizo a massa molar do metano, que vai dar 16 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol de CH4, eu vou escrever 16 gramas de CH4.
tá? E aí, multiplicando o cruzado e fazendo a continha, eu obtenho a resposta final. Desculpa, passei muito rápido. Que é 1.060 quilocalorias. Ok? Então, é simplesmente assim. Nesse caso aqui, inclusive, pessoal, eu fiz basicamente uma estequiometria, tá? Mais um exemplo. Eu coloquei esse processo aqui, e nesse processo eu primeiro fiz o balanceamento, tá bom? Desse processo, e depois, para calcular o ΔH, eu fiz o processo envolvendo que o ΔH vai ser a energia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só que nesse exemplo, eu queria saber a entalpia de combustão completa da sacarose, e ele deu o ΔH final. Tá? Foi por isso que, nesse processo, eu resolvi essa questão de uma forma diferente. Ok? Então, pessoal, pela nossa aula de hoje, é isso. Gostaria de pedir para vocês para dar um like no vídeo, para compartilhar isso com essa aula com seus amigos, tá? Para comentar, fazer comentários aqui no vídeo, porque isso ajuda muito. E nós nos vemos numa próxima aula. Valeu!